Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje nós vamos falar das subpartículas atômicas. O átomo ele é constituído por um núcleo em que estão presentes os prótons e os nêutrons e os elétrons orbitando ao redor deste núcleo. Os elétrons têm uma carga elétrica negativa, uma massa desprezível em relação à massa dos prótons e nêutrons. Os prótons, eles são de carga elétrica positiva e têm uma massa muito maior do que a dos elétrons e semelhante à massa dos nêutrons. E os nêutrons, como o nome já diz, são partículas neutras, ou seja, não tem carga elétrica e tem, como eu falei antes, a massa similar à dos prótons. Então nós temos o núcleo, que constitui praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, tendo em vista que os elétrons são muito pequenos, são minúsculos, e eles têm uma massa desprezível em função do tamanho deles. Para você ter ideia da dimensão de um átomo, eles estão da ordem de um picômetro. Um picômetro é igual a 10 a menos 12 metros. Um átomo tem em torno de 100 picômetros, dependendo do tamanho do átomo. Pode ser menor ou maior. Como, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que nós temos, ele é constituído apenas por um próton e um elétron, até ali o potássio, que já tem em torno de 40 e poucos prótons. Temos átomos bem maiores que a do potássio também. Para vocês terem uma ideia, fazerem uma comparação entre o tamanho do átomo, um ponto numa folha de papel, essa área de um ponto ele pode conter 3 milhões de átomos. E se nós fizéssemos uma fila com 100 milhões de pessoas, e cada pessoa fosse do tamanho de um átomo, essa fila teria apenas 1 centímetro. E para terem uma ideia da dimensão das partículas atômicas, o núcleo, por exemplo, se o núcleo representasse uma bola de tênis no interior do estádio do Maracanã, os elétrons seriam poeiras orbitando em todo ao redor do Maracanã, ou seja, a massa é dada pelo núcleo e o tamanho do átomo é representado pelos elétrons. A tabela periódica ela foi desenvolvida para organizar os elementos, organizar os átomos. Então, ela é dividida por famílias, como vocês podem ver aí, ó, ao redor dos anos foram descobrindo vários elementos, né? E ela é organizada por números, ou seja, o hidrogênio é o primeiro átomo, ele é constituído apenas por um próton e um elétron. O hélio já tem 2 prótons. Então, a tabela periódica ela é organizada pelo número atômico. O número atômico ele corresponde ao número de prótons que tem em cada elemento. É ele que dá a identidade do elemento. Ou seja, o flúor tem 9 prótons, então todos os elementos que têm 9 prótons são o flúor. Né? Então ele tem isótopos, né? Mas todos são o flúor. Alguns são radioativos, né? Então os elementos eles vão sendo organizados dessa forma, a partir das famílias, dos grupos, né? E principalmente ali a ordenação na horizontal é pelo número atômico. A representação de um átomo é como esse daí, ó. He é o átomo de hélio, e ali o 2 representa o número atômico, que é igual ao número de prótons que ele tem, ou seja, tem 2 prótons. E o número de elétrons, se esse átomo for eletricamente neutro, ele vai ter também o mesmo número de elétrons do que o número de prótons, porque se ele é neutro, tem 2 prótons que são positivos, tem que ter 2 cargas negativas para neutralizar as 2 positivas. E o número de massa, que é constituído pela soma dos prótons e nêutrons. Então, o hélio tem número de massa igual a 4. Alguns conceitos sobre o átomo. Nós temos o número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons existentes no núcleo.
N são os nêutrons, E, elétron, P, próton, A, o número de massa, e Z, como a gente viu agora, o número atômico. Então, o número de massa A é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do átomo. Vocês tinham visto agora, né, que nós falamos que os elétrons ele tem uma massa desprezível em relação ao número de prótons e nêutrons. Portanto, toda a massa contida no átomo ela está no núcleo, onde estão presentes os prótons e nêutrons, que têm cargas com similaridade de massa. Quando nós temos um átomo eletricamente neutro, o número de prótons, que tem as cargas positivas, tem que ser igual ao número de elétrons, que tem cargas negativas. Se, por exemplo, eu tiver um desequilíbrio dessas cargas, o que tiver em maior número vai representar a carga do elemento. Por exemplo, tenho mais prótons do que nêutrons, então a carga vai ser positiva, porque o próton é positivo, e vice-versa. Então, representando aí um elemento, nós temos na parte superior o número de massa e na parte inferior o número atômico. E para calcular o número de nêutrons é simples, né? Fazendo uma equaçãozinha aí, em que se A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, o número de nêutrons, portanto, é igual ao número de massa, que é igual a A, menos o número de prótons. Como nesse exemplo aí. Ó. Nós temos o elemento ferro, que tem número de massa igual a 56, e o número atômico igual a 26. Por quantos é formado, quantos prótons temos no elemento ferro? Nós temos 26, que é o número de massa. Esse é direto, não precisa fazer conta nenhuma, né? Quantos elétrons? Se ele é eletricamente neutro, também não precisa fazer conta nenhuma. É igual ao número de prótons, portanto, 26. E quantos nêutrons possui? Aí precisa fazer uma conta de subtração. É só subtrair o número de massa menos o número de prótons, que vai encontrar o número de nêutrons. Portanto, 56 menos 26, nós temos nesse exemplo do ferro 30 nêutrons. Nós temos elementos, né, que têm semelhanças atômicas. No caso, nós temos isótopos, que eles constituem um mesmo elemento porque eles têm o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons, como eu falei aí no início da aula, nós temos ele que dá a representatividade do elemento. Então, se nós temos 12 prótons, nesse caso aí desse elemento A, o A e o B tem o mesmo, o A e o outro A tem o mesmo número de prótons. Portanto, eles são isótopos. Isótopos com a letra P, né, que lembra o número de prótons. Então, o primeiro A aí tem número de massa igual a 28 e número atômico igual a 12. E o outro A, o segundo A, tem 30 o número atômico e 12 também o número de massa. Portanto, eles são o mesmo elemento, variando aí o número de nêutrons. Outro elemento é o hidrogênio. O hidrogênio tem alguns isótopos. Tem o hidrogênio normal, né, que é constituído por um próton e um elétron. O deutério, que é constituído por um próton, um nêutron e um elétron. E o trítio, que é constituído por um próton, dois nêutrons e um elétron. Então, se ele é eletricamente neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? Os isóbaros são elementos com o mesmo número de massa. Nós temos aí 3 elementos, o argônio, o potássio e o cálcio. Todos eles têm número de massa igual a 40, variando ali, no caso, as outras subpartículas. Por exemplo, o argônio tem 18 prótons, 18 elétrons e 22 nêutrons. O potássio, 19 prótons, 19 elétrons e 21 nêutrons. E o cálcio, 20 prótons, 20 elétrons e 20 nêutrons. Outra semelhança atômica são os isótonos, os elementos que têm o mesmo número de nêutrons. N, né, ali entre o isótono, lembra ali nêutrons, né? Então, por isso que ele é isótono.
Então, para calcular o número de nêutrons, num elemento aí, como por exemplo, que tem número de massa igual a 11, número atômico igual a 5, é só fazer a subtração do número de massa menos o número atômico. Então, nesse caso aí, daria 6 nêutrons. Esse outro exemplo aí, ó, A e B. Então, nós temos que o número de massa de A igual a 28, o número atômico igual a 12, portanto, 28 menos 12 igual a 16. Então, tem 16 nêutrons. E B, nós temos 30, o número de massa, e 14, o número atômico, dando aí 30 menos 14, também 16 nêutrons. Portanto, eles são isótonos. A e B são isótonos. A formação dos íons. Os íons são espécies em desequilíbrio eletrônico, ou seja, elas têm carga positiva ou negativa. Então, se um átomo ganha elétrons, ele se transforma num ânion. Esse é o nome do átomo negativo. O elétron é negativo, se ele ganha elétron, ele vai ficar negativo também. E se ele perde elétrons, ele se transforma num cátion, com uma carga positiva. A carga, ela é representada do lado direito, em cima, sobrescrito no elemento. Portanto, nós temos os elementos isoeletrônicos, são espécies com iguais números de elétrons. Por exemplo, A, B e C. Eu tenho que A é um elemento neutro. Ele tem 12 elétrons, porque o número de massa dele é 12. Já o B, ele tem carga mais 2. Significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Que quem se movimenta são os elétrons, não são os prótons nem os nêutrons. Os prótons e os nêutrons são só nas reações nucleares. Nas reações normais, elas ocorrem sempre com os elétrons da camada de valência. Então, nós temos aí que o número de atômico de B igual a 14. Como ele perdeu 2 elétrons, então, ele está positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons, os elétrons são negativos. Significa que ele tem 14 menos 2, 12 elétrons, igual a A. Agora, o C, ele tem número atômico igual a 10, mas ele tem 2 cargas negativas, menos 2, significa o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, o número de elétrons dele vai ser 10, que é o número atômico, o número de prótons, mais 2 elétrons, porque ele ganhou 2 elétrons. Como eles são negativos, então a carga ficou negativa, significa que ele ganhou. É que é o contrário, né? Normalmente fala como é negativo, parece que perdeu, mas só que os elétrons são negativos. Então, se ele está negativo, significa que ele ganhou. Se o elemento está positivo, significa que ele perdeu, em função do elétron ser negativo. Ali um outro exemplo, né? O nitrogênio, o número atômico 7, e ele está menos 3, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, 7 mais 3 dão 10 elétrons. Então, o nitrogênio menos 3, ele tem 10 elétrons. E quantos prótons ele tem? 7, que é o número atômico. O número atômico, portanto, quando o elemento é neutro, ele é igual ao número de prótons. A massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. O núcleo é constituído, então, por quem? Por prótons e nêutrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo é neutro, ou seja, sem carga. Os elétrons orbitam em torno da eletrosfera. Resumindo, nós temos isótonos que têm mesmo número de nêutrons. Por exemplo, o hélio tem número de massa 4 e número atômico 2, com o hidrogênio, o tritium, que tem número de massa 3 e número atômico 1. Portanto, os dois têm 2 nêutrons, ou seja, 4 do hélio menos 2 dá 2, e no hidrogênio 3 menos 1 também dando 2. O carbono
13 menos 6 dando 7, e o nitrogênio, 14 menos 7 dando 7. Então, esses são os isótonos, os elementos que têm o mesmo número de nêutrons. N no isótono do nêutron. Isótopos, P do isótopos, o mesmo número de prótons, que também é com P. Então, nós temos ali os isótopos, alguns são radioativos, do carbono. O carbono 12, carbono 13, carbono 14. Então, todos eles constituem o quê? O mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número de massa. Também outro exemplo aí é o hidrogênio. O hidrogênio, os elementos isótopos dele. Também todos eles têm 1 como número de massa. Os isóbaros, que são os elementos com mesma massa atômica, nós temos aí, no caso, o exemplo do carbono com o nitrogênio. O carbono tem número de massa 14, o nitrogênio também 14. Nós temos aí outro exemplo, o argônio e o cálcio, em que nós temos ali o argônio com número de massa 40 e o cálcio também com número de massa igual a 40. Portanto, são isóbaros, mesmo número de massa. Os elementos isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Nós podemos ver aí, o sódio, o neônio e o flúor, todos eles têm 10 elétrons. Ou seja, o sódio está mais 1, número de massa, ou seja, prótons 11, menos um próton que ele perdeu, então ele fica com 10. O neônio, que é um elemento neutro, tem número de massa igual a 10, ou seja, 10 prótons, então ele vai ter, como ele é neutro, 10 elétrons também. O flúor, que tem número de prótons igual a 9, só que ele ganhou um elétron, porque ele está negativo. Então ele tem um elétron a mais, 9 mais 1, 10. Todos eles têm 10 elétrons. O outro exemplo é o fósforo, o enxofre e o cloro, cada um com uma carga diferente. Também todos eles tendo ali 18 elétrons. Por isso eles são isoeletrônicos. Então a matéria ela é constituída por moléculas. Moléculas são a junção dos átomos. O átomo ele é constituído por subpartículas. Nós temos os elétrons que orbitam em torno do núcleo. O núcleo, por sua vez, se divide em prótons, que são positivos, e nêutrons, que não têm carga. E os prótons, tanto os prótons quanto os nêutrons, eles se separam em quarks. E cada um deles é constituído por alguns quarks, que são subpartículas também menores do que os prótons e os nêutrons. Mas isso aí é um outro conteúdo. Bom, então até a próxima, pessoal. Espero que tenham aproveitado um pouco a aula de hoje.